Olá, eu sou Walter Procópio, nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no livro de Gênesis e hoje nós chegamos no capítulo 10. Vamos estudar juntos capítulo 10, 11 e 12. Deixa eu te lembrar, eu estou usando a versão NVI, nova versão internacional. Você pode acompanhar na Bíblia que você tiver. Se você quiser acompanhar nessa versão, baixa aí no seu celular e vamos juntos. Capítulo 10 de Gênesis. Ele começa assim: Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Eu terminei a última aula falando dos filhos de Noé. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui as nações que estão se formando a partir dos 3 filhos de Noé. E essa nação, nós vamos ver algo muito interessante. Nós vamos ver primeiro os descendentes de Jafé, que são chamados dos Jafetitas. Então aqui nós temos a descendência deles. Isso é muito lindo, muito importante, por quê? Porque quando você for lá em Mateus, quando tiver ali a genealogia de Jesus, ela vai chegar, no Mateus, a genealogia vai ter Abraão. Do Evangelho de Lucas, que chega até Adão, vai passar para os filhos de Noé. Então olha que lindo. Aqui parece que não faz muito sentido para mim e para você, mas faz muito sentido. Jafé é o ancestral das nações gentias. O que são gentios? É todos aqueles que não são considerados judeus. Paulo vai ser chamado para pregar o evangelho aos gentios. E os descendentes dos gentios são da descendência de Jafé. Ou seja, eu e você somos descendentes de quem dos filhos de Noé? De Jafé. Olha que informação interessante. Do verso 6 ao verso 20, nós temos os descendentes de Cã. Descendentes de Cã, filho de Noé. E o que nós vamos ver? Que os descendentes de Cã são progenitores dos egípcios, dos babilônicos e dos assíricos, e também dos cananeus. Aquele povo que é vizinho a Israel. Quando chegarmos ali em Josué, quando ele adentrar a terra prometida, eu vou falar para você das 7 nações que haviam ali, que eram inimigos de Israel e vão permanecer inimigos de Israel durante toda a sua história, até o dia de hoje. Eles são descendentes de Cã. Descendentes de Cã. Todos esses inimigos de Israel, que vamos ver durante o período da monarquia, eles são descendentes de Cã. E nós temos descendentes de Sem. E os descendentes de Sem são as famílias de mais interesse para o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles são aqueles que vão dar início à história de Babel e na genealogia de Abraão. Abraão é um dos descendentes de Sem. Então eu mostrei para você. Nós temos aqui Jafé, de onde vêm os gentios. Nós temos o Cã, aonde vêm todos os vizinhos de Israel, que vão ser os grandes opositores. E nós temos descendente de Sem, de onde vem Abraão. Abraão vai sair da região da Babilônia. Então, descendentes desse local, da genealogia de Abraão, onde Deus vai tirar, e a partir de Abraão, nós vamos ver daqui a pouco, é que nasce a nação de Israel. Então o capítulo 10 ele é muito interessante quando eu tenho essas informações. Eu chego no capítulo 11. Eu particularmente amo o capítulo 11. Eu gosto muito dessa história da Torre de Babel. Porque o capítulo 11 começa assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Preste atenção nisso, e eu vou precisar dessa informação daqui a pouco. Havia uma só maneira de falar, uma só língua. Olha o verso 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Siné e ali se fixaram. E o verso 3 diz assim: Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e pinche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Babel, a construção dela tem muitos pontos aqui que vai contra aquilo que Deus havia ordenado. Deus deu a Noé o mesmo mandato que deu a Abraão,
que a família de Noé deveria multiplicar, no capítulo 10, os descendentes de Noé, seus filhos estão crescendo, mas chega um momento que eles decidem construir uma torre. E eles estão dizendo assim, nós não vamos nos espalhar pela terra. A decisão de fazer Babel era ir contra a ordem de Deus. E eu posso te ensinar algo poderoso aqui? Todas as vezes que eu decido fazer algo que é contrário à vontade de Deus, isso só vai gerar confusão na minha vida. O texto vai dizer que quando eles estão construindo a Torre de Babel, e o objetivo era uma torre que saía da terra para tocar os céus. E Deus vai descer e Deus vai dizer assim, vamos confundir a língua deles. E essa diversidade de línguas começa aqui na Torre de Babel. Deus confunde a língua deles para que eles não possam concluir esse projeto. Aqui tem outro ensinamento poderoso, e isso você pode aplicar em tudo na sua vida. Se dentro da sua casa, se dentro da sua empresa, se dentro de um grupo que está trabalhando junto, tiver a mesma língua, o próprio Deus falou a respeito deles quando estavam construindo a torre. Não vai ter limite do que eles podem fazer. Mas quando a comunicação é cortada, meu irmão, aquilo que poderia ser um projeto grandioso, ele é jogado por terra. Posso te dar um exemplo? Isso acontece no casamento. Enquanto o marido e a mulher estão tendo diálogo, o casamento vai uma benção. Mas quando o diálogo é perdido, a comunicação, e eu atendo dezenas e dezenas de casais todo mês, a maior parte dos problemas está na comunicação. Quando a língua deles é confundida, sabe o que acontece? O projeto é deixado. O projeto fracassa. Porque se há uma comunicação, não há limite de onde podemos chegar. E aí nós chegamos próximo do capítulo 12. Eu queria falar aqui dos descendentes de Sem. Porque Abraão é descendente de Sem. E é muito interessante aqui, olha. Ele vai falar dos descendentes de Sem. E aí nós vamos no verso 26 do capítulo 11. Aos 70 anos, Tera havia gerado Abrão, Naor e Harã. Tera foi pai de Abraão, que o seu nome era Abrão, ele vai ter o seu nome trocado. Nos próximos capítulos nós vamos estudar esse momento. E olha assim, a Bíblia vai falar que Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E o texto vai dizer que Tera saiu com os seus filhos para ir para Canaã. Tera, pai de Abraão, saiu para ir para Canaã. Mas o texto vai dizer assim, Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceu-se ali. Então Tera saiu para chegar em Canaã, mas ele para no meio do caminho. No meio do caminho. Então chegamos no capítulo 12 agora. O capítulo 12 é muito lindo. E é tão fácil falar do capítulo 12. É o chamado de Abraão. Capítulo 12 começa assim. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é a terra que Deus está mostrando para Abraão? Canaã. Tera, o pai de Abraão, saiu para chegar em Canaã, mas o projeto dele parou na metade. Eu queria não só te ensinar, mas eu queria declarar uma palavra sobre a sua vida. Se os seus projetos pararam no meio do caminho, ou os projetos dos seus pais pararam no meio do caminho, quero declarar que Deus está pegando você para recomeçar onde seus pais pararam. E você vai chegar aonde eles deveriam chegar. Porque Abraão saiu da sua terra, da sua parentela. E olha o que Deus diz para Abraão. Farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Será uma bênção. Então Abraão, ele obedece a Deus. Abraão é um modelo de fé. Abraão é um modelo de fé. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que nós devemos seguir os passos de Abraão. Abraão não sabia qual terra. Deus diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não havia mostrado. Ei, isso é fé. Fé não é dar um passo no escuro, mas é dar um passo na palavra de Deus. Por isso que esse desafio aqui, eu acho ele muito importante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que você vai lendo a Bíblia nesse desafio, a sua fé vai crescendo. A sua fé vai crescer.
Eu oro para que você tenha uma fé como a de Abraão, de obedecer mesmo sem saber qual é o destino final. E aí o capítulo 12 vai terminar com Abraão no Egito. Vai haver uma crise, uma grande fome, e Abraão desce para o Egito. E ali, no Egito, Abraão vai mentir. Olha que interessante, um homem que é o modelo de fé vai mentir. A esposa dele era uma mulher muito bonita, e ele, com medo de ser morto e as pessoas tomarem a sua esposa, ele vai dizer que ela era a sua irmã. Deus vai visitar ali o rei do Egito e vai falar com ele, olha, não toque nessa mulher. E a Bíblia diz que o rei vai abençoar Abraão com dinheiro, com servos, e vai mandá-los embora. Então, deixa eu dizer algo para você, mesmo Abraão sendo quem foi, também errou. E eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia não esconde os acertos e os erros de ninguém. Mas nós temos um Deus que pode nos abençoar quando nós reconhecemos onde erramos e onde acertamos. Deus abençoe sua vida, está sendo um prazer estar com você aqui cada dia, e se Deus permitir, eu vou estar aqui com você amanhã para mais uma aula dos próximos 3 capítulos. Deus te abençoe.